versículo de número 2. Quem achou o texto, diga amém. E disse: clamei ao Senhor na minha aflição, e Ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e Tu ouvistes a minha voz. Pois Tu me lançastes no profundo, no meio dos mares, as correntes das águas me cercaram, todas as Tuas vagas e as Tuas ondas passaram sobre mim. Eu disse: eu estou lançado de diante dos Teus olhos, todavia tornarei ver o Teu santo templo. As águas me cercaram e até a alma, o abismo me rodeou, as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, da terra com os seus ferrolhos, estava sobre mim para sempre, mas Tu fizeste subir da minha vida, da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando minha alma desfalecia em mim, eu lembrei-me do Senhor, e minha oração entrou a Ti no Teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades desprezam a Sua misericórdia. Eu sacrificarei a Ti com a voz do meu agradecimento, eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E você diz amém? Amém. Repita comigo alto e em bom som, diga: a graça. Está fraco, diga forte, diga: a graça é maior do que a fuga. Está fraco, diga mais forte se você puder. Com esse pavilhão lotado de crentes pentecostais aqui dentro e lá fora, dá para a gente fazer um brado bem forte para toda Joinville saber que aqui tem crentes fervorosos. Diga: a graça é maior do que a fuga. Aponta para quem está do seu lado e diga: não adianta você correr. Diga forte, diga: não adianta você correr, que a graça vai atrás de você. Levanta as duas mãos comigo assim, bem alto, mais alto que você puder, mais alto. Isso, se desprenda de toda a expectativa. Jesus está no culto, e onde Ele está tem festa. Solte o coração, libere a glória, fique tranquilo que Jesus está na casa. Levante a mão bem alto assim, isso. Diga comigo, diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a Tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. Talvez quando eu chamei vocês para ler o livro de Jonas, do profeta Jonas, gerou uma interrogação no coração, na mente, porque falar de Jonas, é impossível falar de Jonas e não lembrar de quem fugiu. A gente até apelida quem não quer fazer de Jonas. Não quer dirigir a mocidade é Jonas, não quer cantar no círculo de oração é Jonas, não quer reger é Jonas, não quer dirigir a congregação é Jonas, não quer participar é Jonas. Mas eu devo dizer que hoje eu não vim falar apenas aos fujões. Vamos mudar um pouco esse prisma. Hoje eu vim falar a quem a graça vai alcançar. Jonas é um livro, um dos menores do Velho Testamento, mas particularmente para mim é um dos mais que transborda graça no Velho Testamento. Ele é pequeno, mas cheio de lições que podemos extrair, e lições fantásticas. Jonas foi levantado por Deus no ano 798 a.C. Ele é filho de Amitai, ele é profeta galileu. A nação estava sendo regida pelo terceiro pior rei que passou por Judá e por Israel. Houveram 3 terríveis e malignos reis que passaram. O primeiro rei foi Manassés. Manassés foi aquele rei que pegou o profeta Isaías, levou para a praça da cidade, rachou ele no meio, cortou o profeta Isaías ao meio. Isaías tinha 84 anos quando foi levado à praça e exposto morto aos 84 anos. Manassés foi o rei ímpio que trouxe para Jerusalém magia negra, feitiçaria, sacrifícios de recém-nascidos,
ele manda matar muitos homens de Deus e gerou temor em toda a nação. Esse é o primeiro rei temido entre Judá e Israel. Houve um segundo rei terrível que vocês conhecem muito, o fraco e frouxo rei Acabe, dominado por uma mulher de espírito de governo. Espírito de Acabe e o espírito de Jezabel, que reinava em Israel, trouxe o culto pagão para Israel, ao ponto que o povo se dividiu e Deus precisou levantar um profeta de um vilarejo pequeno chamado Tisbé. Ele vem atípico, dá de dedo no rosto de Acabe e de Jezabel e disse: diante do que vocês estão profetizando aí, dizendo que Baal é quem manda a chuva e Baal quem faz a semente crescer, segundo a minha palavra, não vai ter chuva e nem orvalho. Porque quando você está cheio de Deus, Deus te dá um cheque em branco e diz: coloca o valor que eu cubro a conta. E Elias é esse homem que vem para quebrar paradigmas. Ele não tem medo do sistema de Acabe nem de Jezabel. Não obstante, Acabe e Jezabel implantou muitos cultos pagãos. Todas as entidades que acompanhavam Acabe e Jezabel, dentre elas Baal, mas existiam outros, Azera, Moloque, Astarote, entre outros deuses que eram deuses terríveis nesse tempo. Um escritor chamado Scott, do livro As Catacumbas de Roma, ele diz que nos dias de Acabe, quando os arqueólogos pesquisam a terra onde faziam-se sacrifício, acharam crânios de criança, esqueletos humanos de crianças que eram levadas ao altar para serem sacrificados. Havia uma chacina em detrimento do culto a Baal, a Moloque e aos deuses da entidade de Acabe e de Jezabel, e Deus precisava de um homem. Aí aparece o terceiro pior rei. O primeiro é Manassés, o segundo é Acabe e o terceiro é Jeroboão. Jeroboão II é seu nome. Esse Jeroboão é conhecido como o rei do período dos sofismas. Em dias normais ele adorava a Deus. Nos cultos tradicionais, Jeroboão estava. Jeroboão não faltava culto. Jeroboão estava na festa dos Pentecostes. Jeroboão estava nas festas do tabernáculo. Jeroboão também participava da Páscoa, mas nos cultos pagãos ele também se assentava. Ele tem apelidado diante dos historiadores, conhecido como o rei dos sofismas, porque ele é chamado de aquele que tem aparência de bondade e de santidade, mas no fundo é um sepulcro caiado. Ele é chamado de o rei dos sofismas. Aparência de bom, mas um fundo mentiroso. Tem cara de crente, mas não é crente. Canta hino de crente, mas não é crente. Prega até como crente, mas não é crente. Conhece alguém assim? Tem até título de pastor, mas ele não é alguém que de fato o título diz que é. Esse é Jeroboão. Nesse tempo, Jeroboão sacrifica deuses estranhos. E o problema de Israel nesse tempo era nada mais, nada menos do que a aparência. Porque o problema para Deus não é pecar. O problema para Deus é fingir que não está pecando. Esse era o problema de Jeroboão. Jeroboão implantou um sistema a tal passo que o povo olhava e dizia: é um rei bom, é um rei santo, é um rei adorador. Mas todas as suas chacinas, todas as suas mentiras, tudo estava registrado, e ele cometia seus pecados, o paganismo, e infiltrava a idolatria em Israel. E me parece que todo atrapalhado gosta de receber profecia, né? Jeroboão, da família de Jeroboão, a Bíblia também fala que esse rei vai atrás de um profeta, e o profeta chamado profeta Aías. Vocês se lembram do profeta Aías? O profeta Aías é velho e cego. E toda vez que o profeta Aías abria a boca para profetizar, ele tem uma palavra poderosa e uma palavra de força contra o pecador Jeroboão. E ele não quer nem ir ouvir a profecia, porque ele sabe que da boca do profeta vai sair palavras pesadas. E ele manda a sua mulher. Ele diz: disfarça, vai fingindo ser a outra. E aí ela chega na porta do profeta, e quem ora não é enganado.
Quem ora não é passado para trás. O profeta velho e cego gritou lá de dentro: mulher de Jeroboão, pode entrar que eu já te vi. Você veio atrás de profecia, mas o cajado vai pegar você aqui hoje. Esse é o contexto que Israel está vivendo. É um contexto de sofisma, é um contexto de aparências. Nesse contexto está o profeta Jonas. O profeta Jonas está vivendo um dilema. E nós não vamos criticar o profeta Jonas antes de entendermos aonde ele está. Toda vez que Israel pecava, Deus fortalecia um exército. Se a gente ler o livro de Juízes, nós vamos perceber que todas as vezes que Israel pecou, o interesse de Deus não era matar Israel. Não, o interesse de Deus era trazer Israel para perto do altar. E a uma das formas que Deus usava para trazer Israel para o altar era através do açoite, da penitência, da guerra, da opressão dos inimigos. Foi Deus quem fortaleceu vários adversários. No livro de Juízes nós temos 13 homens chamados libertadores. Temos Gideão, Sansão, Eude, Débora, e eu podia relacionar a vocês aqui os 13 dos quais Deus levantou para livrar Israel, porque toda vez que o povo pecava, Deus levantava, Deus fortalecia, era Deus quem conferia poder aos adversários. Deus conferiu poder para muita gente. Deus conferiu poder para Filisteu, Deus conferiu poder para Cananeu, Deus conferiu poder para Midianita, Deus conferiu poder para Amorreu, Deus conferiu poder para toda essa gente. Muitos de nós, principalmente os pentecostais, muitas das coisas que acontecem ao longo do tempo, às vezes nós atrelamos muito dos nossos acontecimentos e atribuímos ao diabo. Conhece alguém assim? Qualquer coisa que acontece de mal, é o inimigo que está furioso. De fato ele vive furioso com quem é crente, mas nem tudo é a manifestação do diabo, porque o diabo não tem poder sobre a vida do crente. Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Mas por não entendermos que às vezes Deus permite que, por causa da nossa insistência, por causa da nossa falta de credibilidade, por causa da nossa ignorância, por falta de entendimento, e às vezes por querer correr daquilo que Deus estabeleceu, Deus fortalece os nossos inimigos para que cheguemos perto do altar. Diz que uma irmã saiu da igreja uma vez e chegou em uma esquina e se deparou com um inimigo, e diz que ele chorava muito, e ela perguntou para o inimigo: por que você está chorando tanto? E aí ele disse: porque tudo que os crentes da tua igreja faz, bota a culpa em mim. Mas hoje então nós não vamos mais botar a culpa no adversário, porque entendemos aqui que algumas guerras que passamos, que algumas adversidades que enfrentamos, nada mais é do que Deus também querendo chamar a nossa atenção, até fortalecendo o inimigo. Como assim, pastor? Um desemprego, uma luta, uma doença, uma dificuldade, uma crise emocional, algumas coisas que acontecem ao nosso redor, crise existencial, crise ministerial. Às vezes é Deus chamando-nos para perto do altar, para entendermos qual é a sua soberana vontade. Por várias vezes Deus fortaleceu inimigos, e não é diferente aqui na ocasião onde Jonas é profeta. Jonas é profeta, filho de Amitai, e houveram 3 impérios, dos quais Deus fortaleceu. Deus fortaleceu o primeiro império. O primeiro império que Deus fortaleceu foi o Império Egípcio. O Império Egípcio durou 400 anos de assolação, perseguindo os filhos de Israel. Foi Deus quem conferiu poder a Faraó, e eles pisavam os hebreus. Os hebreus viviam em detrimento das forças dos egípcios. Faraó comandava, eles comiam a comida que Faraó queria, eles vestiam-se, eles estavam diante de Faraó, trabalhando como escravo, trabalho braçal durante todo o tempo. Deus levanta um libertador, chamado Moisés. Depois vem um segundo império. O segundo império é o Império Babilônico. O Império Babilônico durou aproximadamente 70 anos. 70 anos de cativeiro. Cativeiro em que eles viviam em detrimento
daquilo que os babilônios colocavam para comer, para beber, para vestir, para sobreviver. Estavam tão agoniados que nem adorar a Deus com autenticidade podiam. Disseram aos hebreus: adorem a Deus, cante para nós. E eles disseram: como vamos cantar se estamos em terras estranhas? Não dá para descer as harpas do salgueiro, estamos longe da nossa nação, estamos longe de Jerusalém. Um tempo de crise, um tempo de assolação. Depois vem um terceiro império, e Jonas participa desse terceiro império. Jonas está dentro desse cenário. O profeta Jonas está vivendo um tempo onde os assírios, que é o terceiro império, toma conta do mundo antigo. Tributos altos, eles estão colocando os pés sobre os ombros dos hebreus, eles estão massacrando Judá, eles estão massacrando o povo de Israel, eles estão dominando o mundo, eles estão pegando soldados de todos os lados, de todos os cantos, trazendo para a praça da cidade, implantando o seu poder e dizendo: a Síria é mais forte, os assírios dominam o mundo, o tributo é para a Síria, tudo vem para a glória da Síria. Eles dominavam tanto que a história chega a contar. Olha onde Jonas está. Jonas está em um tempo em que ele percebe que homens inocentes morrem na mão dos soldados assírios, e enquanto os soldados assírios estavam cometendo chacina, Jonas está olhando crises como estas que a gente acabou de ler, que nós vamos perceber a fuga de Jonas exatamente por não querer falar aos assírios, por conta de sua ira, por conta de seu medo e por conta de seus traumas que os assírios lhe geraram. Veja só, a história diz que Jonas está vivendo um dos piores dilemas. Jonas está vendo soldados na praça da cidade serem mortos inocentemente. Não era só os soldados. Quando Jonas acabava de assistir a chacina de soldados mortos, mulheres de soldados inocentes também eram mortas. A história nos diz que crianças eram cegas. Muitas crianças de soldados que vinham para a mão dos assírios ficavam cegas por instrumentos letais que eles usavam, a fim de que aquela criança crescesse sob o domínio dos assírios. O que Jonas, como homem, e eu não quero falar aqui de Jonas como profeta, eu quero falar de Jonas como homem, de Jonas que manifesta seu sentimento de humanidade, está vendo inocentes morrerem. Todos nós aqui, batizados com o Espírito Santo, salvos em Cristo Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, possuímos em nós o Espírito de Deus, mas como humanos também possuímos senso de humanidade. Todos nós temos piedade, ainda de alguém que não conhecemos, mas praticamos piedade, ajudamos os pobres, os necessitados. Se você vê alguém sofrendo, a primeira atitude sua é ajudar alguém nos recursos que lhe é favorável. E Jonas está assistindo um império fortalecido pelo próprio Deus, que não tem misericórdia de ninguém, que está matando todo mundo e está entrando em Judá, e daqui a pouco vai acabar com todos os hebreus. Eu nunca vou entender os mistérios da graça, porque por menos Deus matou toda a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus entrou em Sodoma e Gomorra e destruiu, mandando fogo, dizimando todo mundo. Nem a mulher de Ló escapou. Ela que ficou olhando os móveis, os filhos, o que tinha deixado para trás, não teve tempo de voltar e agora se torna estátua de sal. A pergunta que não quer calar é: por que que o Deus que matou todo mundo em Sodoma e Gomorra, dizimou todo mundo, agora vem para Jonas, que assistiu crimes oriundos? Por que que o Deus que dizimou com fogo Sodoma e Gomorra,
destruiu toda a cidade. Agora vem para Jonas, que está vendo mulheres que agora haviam sido mortas. A história chega a dizer que as mulheres que morriam na mão dos assírios eram expostas nua. Veja só, elas eram expostas nua em praça pública. Soldados praticavam atos libidinosos, expunham aquelas mulheres, colocavam os crânios dos soldados que perdiam a batalha nas portas da cidade. E Jonas quer misericórdia, Jonas quer compaixão. Jonas está se perguntando: até quando a miséria vai imperar? Até quando os maus vão sobressair? Jonas quer uma trégua, Jonas quer um bálsamo, Jonas quer uma pausa de Deus. E aí eu nunca vou entender os mistérios de Deus, porque Deus chega para Jonas, e Paulo canta esse hino. Paulo diz assim: quem sondou a mente de Deus? Quem entendeu a mente de Deus? Porque o profeta que tem senso de justiça, o profeta que quer justiça para quem está matando aleatoriamente, ouve Deus dando a ele uma ordem dizendo: levanta-te. E o livro de Jonas é específico, diferente de todos, porque o primeiro capítulo já começa assim: não é pedindo, não é orientando, é impelindo. Ora, a palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te. Deus não perguntou para Jonas: você quer ir? Deus não perguntou para Jonas: você tem tempo? Deus não perguntou para Jonas: você quer perdoar? Deus não perguntou para Jonas: você está vendo o que está acontecendo? A ordem foi expressa: levanta e vai. Mas tem algo muito severo nesse texto. Eu quero que vocês pensem comigo, eu quero que vocês glorifiquem com razão, pensando. Tem algo muito específico nesse texto, porque Jonas quer justiça, e eu, como ser humano, como homem, como brasileiro que sou, eu não posso falar mal de Jonas. Não adianta a gente se colocar no invólucro cristão e apelidar Jonas de fujão, sem entendermos o contexto. Por que Jonas não quer ir? Jonas não quer ir porque Jonas quer punição. E quem é que não quer punição para quem não presta? Quem é que não quer punição para quem é errante? Quem é que não quer punição? Nós estamos vivendo aí um cenário brasileiro, e todos que entendem do que é verdade quer punição para quem é mentiroso. E eu não vou nem entrar nesse termo, porque eu não quero sair da palavra, mas nós temos senso de justiça. Aí vem Deus e olha para Jonas dizendo assim: você não quer ir lá, mas eu quero salvar. Pega na mão de quem está do seu lado aí, segura na mão de quem está do seu lado aí. Pergunta para ele, diga para ele, para ela, diga: você já percebeu? Olha para ele forte, diga: você já percebeu que a graça costuma ir sempre atrás de quem dá muito trabalho? Quanto mais a peça é bruta, quanto mais ninguém dá nada, quanto mais alguém diz que não vai dar futuro, quanto mais alguém diz que é jambuzeiro brabo, ninguém aqui pode se sentir a bolacha do pacote. Ninguém aqui pode se sentir melhor do que ninguém. Sabe por quê? Porque você só está aqui porque estava quebrado, falido, sem futuro, e Deus disse: vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Então eu já quero começar profetizando aqui. Olha para quem está do teu lado, me ajuda a profetizar. Diga para quem está do teu lado, diga: a graça vai dar lá na tua casa. Diga aí, vai pegar os mais trabalhosos,
Diga: os mais trabalhosos da tua casa vai ser profeta, cantor, pregador, pastor, obreiro. Quem pula carnaval vai pular no poder. Quem toma cerveja vai vir tomar Santa Ceia. Quem está no crime vai ser obreiro. A bagunça do diabo vai acabar em Joinville. A graça vai atrás. A graça vai atrás. Aí Deus aparece para Jonas, diz para Jonas: Jonas, eu tenho uma missão para você. E aqui que eu quero pensar em Jonas. Eu disse para vocês que a gente não pode criticar Jonas, porque eu, no lugar de Jonas, com o temperamento que eu tenho, talvez eu faria pior. Eu não posso criticar Jonas, pastor Nilton, porque talvez eu faria pior, pastor Sérgio. Quando ele recebe a ordem, porque Deus não perguntou, Deus pega ele de surpresa. Primeira coisa que a gente vai aprender, porque hoje é um trabalho missionário. Primeira lição que a gente precisa aprender: o que é missões? Missões é o ID de Deus. E como é que somos confrontados para isso? Somos confrontados para uma tarefa, olhe para cá, que não queremos fazer. Ai, vai entender Deus, porque Deus podia chamar quem queria. Tem um monte de cara na Bíblia que vai. Tem um monte de profeta na Bíblia, missionário, que quer ir. Oséias quer ir, Miqueias quer ir, Sofonias quer ir, Obadias quer ir, filhos de profeta quer ir. Uma renca de gente, está tudo pronto. Os filhos de profeta já tinham se preparado, já tinha lido as 613 leis, já conhecia tudo do cívico, do judaísmo. Eles estavam prontos. A pergunta que não quer calar é: por que Deus chama Jonas? Vem a resposta: porque missão não é para quem quer. Missão é para quem se sente menor do que a chamada. Porque quando eu me garanto, não sai nada. Quando eu acho que eu faço, não faz nada. Quando eu acho que eu arrebento, eu não arrebento nada. Quando eu acho que eu sou o bam, eu não faço nada. Mas quando eu digo o porquê dele, por ele e para ele, segura na mão de quem está do teu lado e fala: missões não é para quem se garante, missões é para quem depende. Segura na mão dele e fala: é por isso que Deus está te chamando, porque Ele te chamou não porque que você se garante, mas porque você está na dependência. Eu não faço, Ele faz. Eu não tenho, Ele tem. Eu não sou, Ele é. Eu não vou, Ele vai. É Ele que vai à frente, é Ele que quebra cadeado. Eu não vim pregar para quem se acha, eu vim pregar para quem está na dependência. E quem está, joga a mão pro alto, abre a boca e dá o maior glória que você puder. Olhe para cá, diga comigo, diga missões. Não está fraco, diga forte, diga missões. Diga mais forte, diga missões. Não é para quem diz ser capacitado, é para quem Deus vai capacitar. Por que Jonas foge? Jonas foge simplesmente porque ele tem dificuldade de perdoar os ninivitas.
Jonas foge porque ele quer justiça. Ele quer que Deus faça o mesmo que fez com Sodoma e Gomorra, mande fogo e acabe com todo mundo. Aí a graça que é mais alta do que Jonas diz: quem manda sou eu. Você quer matar e eu quero salvar. Já viu gente na igreja assim? Chegou agora e já está cantando. Chegou agora e já está pregando. Chegou agora e o pastor já está dando oportunidade. Chegou agora e já disse que é vaso. Foi você que morreu na cruz. Foi você que derramou sangue no Calvário. Ele levanta quem quer, ele chama quem quer, ele marca quem quer, ele batiza quem quer, e eu estou sentindo que tem gente aqui que o dedo de Deus está dizendo: é você, é você, é você.